Oi, Pastor Marcos, que bom ter o Senhor conosco. Olá, membros da Gerando. Oi, pessoal, que alegria estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esses ensinamentos tão ricos, né? Pois é. Pastor Marcos, olha só, nós pegamos a sua pregação mais recente sobre o livro O Peregrino e, bom, a gente montou um bate-papo aqui a partir do que o Senhor ensinou. A ideia é mergulhar juntos em alguns pontos da jornada do cristão que o Senhor destacou lá. Exato, vamos revisitar essa alegoria, que é um clássico, né? E tentar conectar com os desafios e, claro, com as bênçãos da nossa própria caminhada de fé. Tudo aquilo que a gente tem aprendido junto lá na Gerando. Perfeito. Então, vamos começar. Falando daquele trecho inicial do Morro da Dificuldade, o livro já meio que avisa logo de cara. O caminho não vai ser fácil, né? Exato. Exige esforço, com certeza. E é interessante que, antes mesmo da subida, da parte mais íngreme, o cristão encontra umas figuras bem emblemáticas. Elas estão lá, adormecidas, o simplório, a indolência e a presunção. Os nomes já dizem muito, né? Simplório, tipo uma falta de noção do perigo. Indolência é a preguiça mesmo, aquela falta de vontade. E presunção? Essa é a autoconfiança exagerada, né? Achar que não precisa de ajuda. Exatamente. Representam atitudes que, nossa, como podem impedir a gente de avançar, né? É a apatia espiritual, a preguiça de buscar a Deus, de se esforçar e aquela confiança só na gente mesmo. E as respostas deles quando o cristão tenta acordar são muito sintomáticas. O simplório fala, não vejo perigo. A indolência, quero dormir só mais um pouquinho. E o presunção com aquela arrogância. Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo. Quer dizer, cada um por si. Pois é. Isso lembra muito, né? Aquele alerta lá de Provérbios 23 sobre o perigo de dormir espiritualmente, mesmo quando a tempestade está vindo. É verdade. Como o pastor Marcos tem falado para vocês, essa sonolência espiritual pode desviar a gente do caminho, pode ser perigosa mesmo. Exato. Mas não para por aí, né? Logo depois desses três, o cristão encontra outros dois: o formalista e o hipocrisia. Esses são os que pularam o muro. É isso mesmo. Em vez de entrar pela porta estreita, o caminho certo, eles buscaram um atalho. Fizeram do jeito deles. Isso. E o cristão até confronta eles, né? Usa a palavra, chama de ladrão e salteador, citando lá João 10.1, bem direto. E qual a defesa deles? Aquela clássica. Mas é um costume. Faz mais de 1000 anos que o pessoal faz assim. Pois é. E isso puxa um outro ponto muito importante que o pastor Marcos abordou na pregação. Essa luta contra a repetição de erros, de hábitos ruins, de pecados e até de iniquidades. Às vezes a gente segue tradições, costumes, sem nem parar para pensar se aquilo está mesmo alinhado com a palavra de Deus, sabe? É a tal da inércia espiritual, né? É mais fácil só repetir do que parar, analisar, questionar. Vamos tentar detalhar um pouco isso? O que seriam esses padrões? Boa ideia. A análise que a gente está usando separa em 4 tipos, né? Primeiro, os erros. Erros, tipo ensinamentos errados. E isso, ensinamentos equivocados que às vezes passam de geração em geração, sabe? E viram quase verdades na família ou na comunidade, mas que acabam atrapalhando a fé genuína, distorcendo a imagem de Deus ou do caminho. Entendi. E os hábitos? Seria tipo fazer as coisas no automático? Exatamente, aquelas rotinas de culto, oração, leitura, que são importantes, claro. Mas quando a gente faz só por fazer, sem coração, sem intenção, aí esfria a fé. Vira só formalismo, né? Como aqueles dois que pularam o muro. Faz sentido. E os pecados? Nesse contexto da repetição. Aí já entra naquela tendência que a gente tem, às vezes, de cair sempre nos mesmos erros, sabe? Aquela luta diária contra uma fraqueza específica, um vício, uma atitude errada. Exige muita vigilância, arrependimento constante e, claro, total dependência de Deus para mudar. E por último, as iniquidades. Isso soa ainda mais profundo. São padrões de injustiça, de maldade, às vezes mais enraizados. Podem ser coisas que vêm da família, sabe? Padrões que se repetem nas gerações,
ou até coisas na sociedade mesmo, estruturas que promovem injustiça. Mudar isso exige não só transformação pessoal, mas coragem para questionar e transformar esses padrões maiores também. Nossa, é uma luta e tanto, né? Contra esses 4 níveis de repetição. Com certeza. E para vencer essa batalha, a gente precisa de algumas coisas. Discernimento para saber o que é tradição boa e o que é erro. Coragem para questionar o sempre foi assim. Humildade para admitir que a gente erra e que nem tudo do passado serve. E, acima de tudo, colocar a palavra de Deus como nossa autoridade final, né? Para direcionar tudo. É isso, né, Pastor Marcos? Requer esforço de verdade, decisão, perseverança. Não dá para pegar atalho ou ficar no conformismo, senão a gente não sai do lugar. Ou pior, se desvia. Exato. E aí, depois dessa subida difícil, depois de enfrentar esses desafios iniciais, o cristão finalmente chega num lugar de refúgio, o Palácio Belo. Mas antes de entrar, tem mais um teste. 2 leões na porta. Putz, imagina o susto. Depois de subir aquele morro todo, dar de cara com leões. Deve dar uma vontade de voltar correndo. Total. Mas aí entra em cena o porteiro, o vigilante. Ele percebe o medo do cristão e o acalma. O que ele diz? Ele fala algo tipo: não tema os leões, pois eles estão acorrentados. E completa: foram colocados aqui para testar a fé daqueles que chegam, para ver quem é genuíno. Uau! E o cristão? Ele confia, né? Mesmo ouvindo os rugidos, sentindo aquele medo, ele passa entre os leões. E nada acontece. Os leões não podem alcançá-lo. Que alegoria fantástica! Os leões são o quê? As provações, os medos que parecem gigantescos na nossa vida? Exatamente. São as dificuldades, as intimidações, tudo aquilo que parece que vai nos devorar. Mas a mensagem é: Deus limita o poder dessas coisas. Elas estão acorrentadas. A fé não é não ter medo, mas é avançar apesar do medo, confiando que Deus está no controle e que Ele usa até essas provações para fortalecer a gente. Muda tudo o olhar, assim, para as dificuldades, né? E aí, finalmente, ele entra no Palácio Belo. E lá dentro, a coisa muda. Muda completamente. É um lugar de acolhimento, de paz, e ele é recebido por 4 donzelas, figuras que representam virtudes cristãs muito importantes. Quais são elas mesmo? São a discrição, a piedade, a caridade e a prudência. Vamos lembrar rapidinho o que cada uma significa. Discrição seria a sabedoria, o discernimento para escolher o certo, né? Para não ser enganado. Isso. Piedade tem a ver com a devoção a Deus, a vida de oração, a humildade, o nosso relacionamento vertical com Ele e também o amor ao próximo. Certo. Caridade. É o amor ágape, né? Aquele amor puro, generoso, que não busca interesse próprio, a compaixão. Perfeito. E a prudência é a cautela, a sensatez, pensar antes de agir, tomar decisões com sabedoria, olhando lá na frente. E essas virtudes personificadas nessas donzelas, o que elas fazem por ele? Elas o acolhem, conversam com ele sobre a jornada, ouvem a história dele, o alimentam não só o corpo, mas a alma, e o instruem, o fortalecem para o que ainda vem pela frente. E o Palácio Belo em si, o lugar, tem um significado maior, né? Tem sim. A interpretação mais forte e que a gente vê na análise é que o Palácio Belo é um símbolo poderoso da igreja, da comunidade cristã. Como o pastor Marcos tem falado para vocês, a jornada da fé não precisa e nem deve ser solitária. Verdade. O palácio é mais que um descanso, então. É um lugar seguro, de acolhimento, de aprendizado, de treinamento, onde a gente é equipado para as batalhas, é isso? Exatamente isso. É onde a gente encontra refúgio, mas também onde a gente cresce, é discipulado, é cuidado. E onde recebe as ferramentas para a batalha. A alegoria fala que ele é levado à armaria do palácio. A armaria, que seriam essas ferramentas espirituais que a comunidade oferece. Ah, são muitas. A palavra de Deus que ilumina nosso caminho quando a gente estuda junto, a oração uns pelos outros que nos sustenta, né? O encorajamento mútuo, aquela palavra amiga na hora certa. A partilha de experiências também, né? Aprender com as lutas e vitórias dos irmãos. A correção em amor, que ajuda a gente a ajustar a rota. Com certeza. A sabedoria que vem do corpo reunido, com dons diferentes,
Tudo isso são armas espirituais que a gente recebe na comunidade. Ela nos equipa para seguir firme. Fica claro, então, que a comunidade não é só um detalhe, um luxo. É uma necessidade vital na nossa caminhada. É o nosso Palácio Belo particular. Precisamente, é o nosso porto seguro, nosso centro de treinamento espiritual. É ali que a gente é cuidado, equipado para enfrentar os desafios, para continuar a peregrinação. Transforma a jornada individual numa aventura coletiva de fé, de resiliência. É isso, né, Pastor Marcos? E para a gente ir fechando essa nossa conversa, inspirada na pregação do Pastor Marcos, recapitulando, a fé exige esforço, né? Não tem atalho fácil, não tem como pular o muro. A perseverança no caminho certo, mesmo com dificuldade, vale muito mais. E a comunidade, a nossa igreja, simbolizada ali pelo Palácio Belo, é fundamental. Não é opcional. É o nosso lugar de refúgio, nosso centro de treinamento espiritual, onde a gente é cuidado, amado e equipado para seguir em frente. É isso, pastor querido. É isso, queridos gerandinos. Esperamos que essa conversa tenha ajudado um pouco mais nessa reflexão sobre a nossa jornada da fé, sobre os desafios e a importância de estarmos juntos. Que a gente possa continuar crescendo juntos, sabe? Enfrentando as dificuldades ombro a ombro e celebrando as vitórias na nossa comunidade. Com certeza. Abraços. Abraços a todos.